Quem realmente eram os reis magos? É verdade que eles eram pagãos? Eles são figuras misteriosas que aparecem rapidamente na Bíblia e depois desaparecem sem deixar rastros. Foram até Jesus quando ele ainda era um bebê. Vieram de terras distantes e levaram presentes preciosos. Você conhece a cena. 3 homens montados em camelos coroados como reis, guiados por uma estrela. Mas será que essa imagem corresponde ao que realmente está na Bíblia? Ou será que tudo isso é fruto da tradição e da cultura popular? E o mais chocante, será que eles eram mesmo pagãos? E por que Deus os escolheu para um papel tão importante no início da história de Jesus? O único relato bíblico sobre esses homens aparece no Evangelho de Mateus, capítulo 2. E aqui vem a primeira surpresa. A Bíblia não os chama de reis. O texto original grego usa a palavra magoi, que podemos traduzir como magos ou sábios. E também, ela nunca diz que eram 3. O número 3 foi assumido muito tempo depois, porque eles trouxeram 3 tipos de presentes: ouro, incenso e mirra. Mas o texto nunca menciona quantos eram, e então surge uma pergunta fundamental. Quem eram esses magos do Oriente? No contexto histórico, magos não significava feiticeiros ou mágicos, como pensamos hoje. Esse termo vinha do grego magoi, usado para descrever uma classe de sábios, estudiosos e conselheiros do Oriente, especialmente da Pérsia, a atual Irã, ou Babilônia, atual Iraque. Eles eram especialistas em astronomia, astrologia, interpretação de sonhos e até medicina. Eram homens respeitados, com influência nas cortes reais, verdadeiros intelectuais da época. Ou seja, nada de reis montados em camelos. Eram estudiosos estrangeiros, fascinados pelos sinais nos céus. Com o passar dos séculos, principalmente a partir do século III, a tradição cristã começou a chamá-los de reis, inspirada em profecias do Antigo Testamento, como Isaías 60, que diz: reis virão trazendo ouro e incenso e proclamando louvores ao Senhor. Ou o Salmo 72, que fala sobre reis de nações distantes trazendo presentes ao Messias. A ideia de 3 reis, cada um representando uma parte do mundo conhecido, Europa, Ásia e África, surgiu ainda depois, na Idade Média, como uma forma de mostrar que o nascimento de Cristo era para todas as nações. Aqui chegamos à pergunta central. Os magos eram pagãos? Sim, no sentido técnico da palavra. Eles não faziam parte do povo de Israel, não seguiam a Torá, nem praticavam a fé judaica. Muito provavelmente eram zoroastristas, na Pérsia, ou seguiam tradições astrológicas e religiosas babilônicas. Ou seja, eram homens de fora, estrangeiros e pagãos aos olhos dos judeus. E é justamente isso que torna a história tão poderosa. Mesmo sem conhecer a promessa messiânica, esses homens reconheceram, pelos sinais nos céus, que algo grandioso havia acontecido. Eles foram atrás da verdade, mesmo que isso os levasse por um caminho totalmente inesperado. Pense nisso. Os primeiros a reconhecer Jesus como rei não foram os sacerdotes, nem os mestres da lei, nem os religiosos do templo, mas estrangeiros, pagãos, vindos de terras distantes. Isso carrega uma mensagem profunda. O nascimento de Cristo não era apenas para um povo, uma nação ou uma religião específica. Ele veio para alcançar todas as pessoas, de todas as culturas e lugares. A presença dos magos no relato de Mateus é uma declaração silenciosa, mas poderosa, de que a salvação de Deus é universal. Não importa sua origem, sua tradição ou sua história. Se você busca a verdade, encontrará Jesus. Os presentes dos magos não foram aleatórios. Cada um carregava um significado profundo sobre quem era aquele menino na manjedoura. Ouro, o presente dado aos reis, reconhecia a realeza de Jesus. Incenso, usado nos rituais sagrados, apontava para sua divindade. E mirra, um perfume usado para embalsamar corpos, já antecipava o sofrimento e a morte que ele enfrentaria por nós. Esses homens, mesmo sendo estrangeiros e pagãos, enxergaram algo que muitos ao redor de Jesus não viam: que aquele bebê era rei, Deus e Salvador. A jornada dos magos é uma das cenas mais simbólicas de toda a narrativa bíblica. Eles não tinham a Bíblia em mãos, não conheciam as profecias com detalhes, mas mesmo assim foram guiados por um sinal e seguiram com fé. E ao encontrarem o menino Jesus, se prostraram e o adoraram. Isso nos ensina algo poderoso. Deus se revela a quem o busca de verdade, mesmo que essa pessoa venha de fora da religião, mesmo que tenha dúvidas, mesmo que esteja apenas começando a entender. O que fez dos magos especiais não foi o lugar de onde vieram, mas o coração com o qual chegaram. E agora eu te pergunto, se até os magos reconheceram o rei, o que ainda te impede de se curvar diante dele hoje? Poucas pessoas assistem os vídeos sobre a Bíblia até o final. Se você assistiu até aqui, comente amém. Clique no link do nosso perfil e se inscreva no nosso canal. Vídeos mais completos por lá.